em Marcos, capítulo 13, versos de 14 a 23. Nós estamos nos demorando, um pouco com relação a esse capítulo. Essa vai ser a terceira abordagem que nós vamos dar com relação a eles. Não sei se os irmãos se lembram, a primeira vez que falamos sobre eles. Rodrigo, você pode aumentar aqui para mim? Nós falamos daquela perspectiva escatológica, mostrando que o texto aqui se refere ao princípio de tudo, ali no ano 70 de Jerusalém, quando ela é destruída, como um marco, o início das coisas que estariam por vir, iniciando o retorno de Cristo, sinais dessa volta. E aí nós percebemos que a linguagem ali é toda voltada para aquela situação ali, mas está apontando para o futuro. Nós vimos a questão da perspectiva profética, dessa comparação, dessa ligação de um momento com o outro, se referindo a um momento, mas também querendo se remeter a um momento mais posterior. Nós vimos isso. E depois vimos também a questão da legitimidade no uso dos meios que garantem a segurança. A palavra de Deus fala para aqueles que estavam na Judéia, ali, não voltarem para suas casas, se estivessem no eirado, fugissem, porque seria grande aquela destruição. A ordenação de Deus em fugir daquilo, aqueles que poderiam fugir, deveriam fugir desse momento. E aí nós falamos sobre a questão da legitimidade do uso dos meios, nós nos prepararmos para situações difíceis, e tentarmos muitas vezes, em determinadas situações, nos precaver e fugir delas. Então aí falamos do aspecto das doenças, nós nos prepararmos para isso, sabendo que o Senhor cura, mas que Ele coloca meios ordinários, somos responsáveis diante do Senhor para utilizar esses meios. E hoje eu queria falar sobre um outro aspecto que nós vemos aqui, que é os privilégios que os eleitos gozam, e a gente vai ver isso aqui no texto. Então eu queria fazer essa leitura de novo, os irmãos me acompanhassem, e nós iríamos para a terceira meditação com relação a esse texto. Diz assim a palavra de Deus: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em casa, no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém salvaria. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós sob aviso? Tudo vos tenho predito. Eu gostaria, antes de falar sobre um aspecto que nós vemos aqui, da questão da abordagem do texto. Eu sempre falo isso, principalmente na parte da manhã, quando a gente aborda um texto, esse caráter mais didático, da escola dominical, mesmo que seja um culto. Não posso fazer isso no culto à noite, mas aproveitar esse momento, esse ambiente didático que nós vivemos aqui, para explicar. Nós temos várias formas de abordar um texto. Expositivamente, então, abordando o texto propriamente dito. Nós podemos trabalhar um texto nas temáticas em que ele se apresenta, como o tema sobre santidade, e de repente pegar um texto aqui que falasse sobre santidade, que tocasse na questão da santificação, mesmo que a temática daquele texto seja outra, mas aquilo ali está inserido, então eu posso retirar dali algum ensino, em toda a Escritura, seria uma pregação temática.
ou como nós estamos fazendo aqui. Né? Então, o que nós, todas as vezes que abordamos aqui os evangelhos na parte da manhã, nós estamos fazendo? Nós estamos tirando um aspecto mais devocional. Né? Não que a exposição não seja devocional. É também. Tá? Mas, por seguirmos aqueles comentários de J.C. Ryle, né, nós estamos abordando alguns pontos que o texto toca, mas ele não desenvolve isso. Por exemplo, aqui ele está falando sobre a proteção de Deus com relação aos eleitos. Né? Então, ele não desenvolve esse tema aqui. Mas é isso que nós estamos vendo. Se não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então nós vemos claramente aqui que Deus faz distinção, tá, entre o seu povo e aqueles que não são seu povo. Né? E a nossa meditação de hoje, seguindo essa temática, nós vamos falar dos privilégios que gozam os eleitos, que nós estamos vendo aqui no texto, por mais que o texto não desenvolva essa temática, esse tema. E é isso que eu gostaria de trazer aqui, as implicações desses privilégios. Se nós percebermos no verso 20 e 22, tá, a gente vê que é evidente que Deus tem um povo separado, um povo que ele mesmo escolheu. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém salvaria, mas por causa dos eleitos, que ele escolheu, abreviou tais dias. Verso 22, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quer dizer, os eleitos não serão enganados. Aqueles dias foram abreviados por causa dos crentes. Olha o que a nossa confissão de fé fala a respeito dessa questão da eleição, no tópico que toca sobre os decretos de Deus. Capítulo 3, seção 6. Diz assim: os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo, pelo seu Espírito, que opera no tempo devido, são justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. O 10º artigo da Igreja Anglicana, uma vez que é J.C. Ryle que escreve esses comentários, e ele era da Igreja Anglicana, ele traz ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento, o que esse artigo de fé da Igreja diz. Diz assim, com relação a isso: Deus determinou o seu conselho secreto para nós sempre livrar da maldição e da condenação. São aqueles que Deus escolheu em Cristo, dentre a humanidade, tendo decretado que os levaria por meio de Cristo à salvação eterna, como vasos preparados para a honra. Nessa categoria, nesse aspecto, nós vamos perceber que somente esses, os eleitos, obedecem ao chamado divino. Somente eles vão receber os privilégios da justificação, da santificação e, consequentemente, da glória final. São esses, os eleitos, somente esses, que são feitos filhos por adoção. São criados à imagem de Deus, ou melhor, à imagem do Filho unigênito de Deus, como diz Romanos capítulo 8. Nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. São somente esses que andam piedosamente nas boas obras, como fala Efésios capítulo 2, 10. Essas obras foram preparadas para nós. E por misericórdia, benevolência e bondade de Deus, atingem a felicidade eterna. São os eleitos, a Igreja de Cristo, que é chamado de noiva, a Igreja Universal. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos chamados de corpo de Cristo. E somente esses eleitos, que são chamados corpo de Cristo, é que recebem um cuidado especial nesse mundo. O Senhor guarda e cuida de todo homem, mas, conforme a sua palavra, os crentes, os eleitos, recebem da parte de Deus
um cuidado especial. A gente vê isso lá em Mateus capítulo 5, acho que é no verso 40 em diante. Eu não estou lembrando o versículo. Se eu abrisse aqui rapidamente eu perceberia. Mas quando ele fala que nós devemos amar os nossos inimigos, ele diz que nós devemos ser como o Senhor é, que traz bênçãos sobre o quê? Justos e injustos. A gente vê que o Senhor cuida da sua criação de uma maneira geral. Ele é gracioso para com a sua criatura, nós, homens, que fomos criados à imagem de Deus. Mas existe um cuidado especial, todo especial, para com aqueles que são filhos de Deus. Eles são diferenciados, eles são guardados. É o que diz lá Judas, verso 24 e 25, porque só tem um capítulo. Olha o que a palavra de Deus diz. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, por todos os séculos. Amém. Somente os crentes, eles são preservados para a salvação. Eles são guardados e preparados para serem apresentados, como diz lá em Efésios capítulo 5, como noiva adornada para o seu esposo, sendo santificados, purificados diante do Senhor. Somente os eleitos recebem isso. Somente os eleitos têm um cuidado especial da parte de Deus. As nossas almas estão sendo guardadas. Nós estamos sendo guardados por Deus para não cairmos total nem finalmente da sua graça, como fala a nossa confissão de fé. Significa que o Senhor vai cumprir todas as suas promessas relativas a nós crentes, a saber, a sua igreja. Abram aí Lucas capítulo 31 e 32. Nós precisamos entender isso, queridos. Porque Lucas 12, 31 e 32. 12. Que nós, como eleitos de Deus, como igreja de Cristo, nós somos guardados, a nossa vida é guardada. A nossa integridade física é guardada, não diferentemente do ímpio. Porque nós adoecemos, nós morremos, nós temos limitações, como todas as pessoas, mas nós temos um cuidado especial da parte de Deus, onde a nossa alma é preservada da corrupção, do pecado e da destruição eterna. E que se a minha integridade física estiver relacionada a isso, o Senhor vai me guardar. Se a minha integridade física não estiver relacionada a isso, por isso que a questão de doença, questões físicas são relativas. Porque todos nós estamos debaixo do pecado, fomos influenciados por isso, por causa da queda. Todos nós estamos abertos a doenças, a problemas físicos, a problemas emocionais, mas o Senhor nos guarda nessas situações para que possamos receber o seu reino. Olha o que diz, capítulo 12, verso 31 e 32. Buscai antes de tudo o seu reino. E essas coisas, que coisas? As coisas do dia a dia, as nossas necessidades físicas serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai agradou em dar-vos o seu reino. Nós temos da parte de Deus algo muito maior do que o suprimento das nossas necessidades físicas, do que a nossa saúde. Nós temos da parte de Deus a certeza de que vamos receber o seu reino. E o dia em que Ele voltar, nós iremos viver para sempre com o Senhor. Nós somos privilegiados. Nós somos tratados como filhos. Nós não somos bastardos. Por quê? Porque o Senhor nos escolheu.
É interessante que essa questão da eleição é interpretada de forma errada por muitas pessoas. Tá? Entretanto, quando usamos essa doutrina de forma correta, quando ela é usada e defendida de forma correta, ela traz um consolo profundo ao nosso coração. Saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E o que aconteça com o nosso corpo, independente do que pode acontecer conosco nesse corpo, nesse mundo, tá? Não muda a nossa condição diante do Senhor, tendo a certeza que nós vamos viver eternamente com Ele. Mas muitas pessoas não entendem muito bem essa questão da eleição. Tá? E existem muitos erros por aí a respeito disso. E uma coisa que nós não podemos esquecer é que a eleição divina, tá? Percebam aí o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a separação de Deus com relação ao seu povo. Né? Esses dias de calamidade são minimizados, são freados por causa dos eleitos. Tá? Os eleitos são guardados ao ponto de não serem enganados, enquanto todos os outros serão enganados. Nós vamos ver isso quando estudarmos Apocalipse capítulo 13. O mundo vai ser enganado pela mentira e pelo engano da besta, de Satanás, do anticristo, da filosofia desse mundo. Mas nós, crentes, não. Nós não seremos enganados, seremos preservados. Por quê? Porque somos o seu povo. Mas muita gente interpreta isso também de forma errada, a questão da eleição. Por quê? Porque a eleição, ela jamais vai destruir a responsabilidade humana. Pelo contrário, ela pressupõe, ela prevê essa responsabilidade. Abram aí Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, verso 18. Nós nunca vamos poder dizer que somos salvos se não demonstrarmos santidade. Nós nunca vamos poder dizer que somos eleitos sem apresentar essas marcas da santificação em nossa vida. E nós vamos perceber que é isso, de certa forma, que Tiago está falando aqui, quando ele diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Tiago está dizendo assim: eu vou mostrar uma comprovação irrefutável da minha eleição, da fé no meu coração. Que são as obras, que é a minha vida. Então você aí comprove essa sua fé teórica, tá? Sem obras, que é impossível fazer, que eu demonstrarei através do fruto de que árvore eu pertenço. É isso que ele está querendo dizer aqui. E nós vamos perceber que nesse tópico sobre eleição, tá? Por mais que muitas vezes quando nós temos eleição, nós nos detemos exclusivamente aquilo que Deus fez, ou melhor, na escolha, e não nas implicações dessa escolha, nós precisamos entender que com a eleição, as Escrituras vão convocar os homens a se arrependerem e crerem no Evangelho. Essas são as marcas da eleição. Tá? A gente precisa demonstrar esses frutos na nossa vida, se queremos comprovar essa eleição. Sabe como nós poderíamos definir o arrependimento, que é um fruto da eleição? Tá? É o que diz lá em Isaías 55, no verso 7. Deixa o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Eu estava pensando sobre isso. Essa frase aqui é muito profunda. Por quê? Porque se nós somos eleitos, somos escolhidos de Deus, e não temos uma vida santificada, uma vida modificada, se depois da sua conversão você não apresenta diferenciação do que você era antes, é porque tem alguma coisa errada. Duvide dessa eleição.
se você é escravo ainda dos seus mesmos pensamentos e obras, será que realmente você é um Deus eleito? É isso que significa arrependimento. Abandono dessas coisas. Eu não posso ter sido alcançado por Deus e continuar com a mesma vida, pensando da mesma forma como pensava anteriormente. Eu preciso transformar a minha mente, ou melhor, demonstrar essa transformação. Por quê? Porque se o homem não abandona os seus pecados, isso significa que ele não é um escolhido. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. E é importante nós termos conhecimento disso. Por quê? Porque mesmo como eleitos, nós somos tendentes a viver a vida passada. Se nós não tomarmos consciência de que a eleição pressupõe mudança de vida, nós estaremos professando uma fé falsa. Eu estava pensando nisso esses dias. Quando ele fala aqui em Isaías, o iníquo deixa os seus pensamentos. Como é que eu posso ser alcançado por Deus e continuar pensando as mesmas coisas que eu pensava antigamente, tendo prazer nas mesmas coisas que eu tinha antes da minha conversão? E aí você poderia dizer, mas se uma pessoa eleita ela não é transformada, ela não é mudada, ela não é regenerada? Por isso que a palavra de Deus é completa. Nada é dado separadamente. Nós somos lembrados, como nós vimos aqui Pedro falando, essas coisas existindo em vocês. Vocês estão fazendo isso? Continuem fazendo isso. Juntem a diligência com a esperança, com a perseverança. Exercitem essas coisas na vida de vocês para que a vossa vocação e eleição sejam confirmadas. Nós somos chamados a tomar conhecimento de que a nossa eleição exige santificação. Então nós precisamos nos santificar. Nós precisamos abandonar o velho homem. E aí entra a questão da mortificação da carne. Percebemos que a conversão, mais que seja um ato poderoso de Deus, uma transformação total na nossa vida, é o início de uma caminhada. Uma caminhada que você vai começar a desenvolver e você vai começar a tirar determinados utensílios do seu vestuário antigo e se revestir de uma nova vestimenta que é Cristo. Olha o que diz aqui em 1 Pedro 1,2. Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação. A nossa eleição é assim, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Nós fomos eleitos por um conhecimento soberano de Deus, em santificação. Nós fomos eleitos para ser santos, para sermos santificados, com o propósito agora de obedecer a palavra de Deus, de obedecer a Deus. E também para sermos purificados pelo sangue de Cristo. Abram aí 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Pedro. Olha o que diz. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Olha que interessante o que a Escritura está dizendo aqui com relação a nós que somos eleitos. A nossa responsabilidade diante do Senhor, vivemos uma vida de santificação. Dessa forma nós estamos provando a nossa eleição. Lá no capítulo 1, eu passei por cima,
esqueci de falar, mas olha que interessante. Capítulo 1 de 1 Pedro, verso 2, ele diz assim, no finalzinho: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão de Cristo, o sangue de Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha que interessante. A graça e a paz do Senhor nos são multiplicadas porque nós somos eleitos de Deus, porque nós somos escolhidos de Deus. Sendo uma dessas graças a santificação. E aí no capítulo 1, na epístola, na segunda epístola, no texto que nós acabamos de ler, olha que interessante determinadas palavras aqui. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. No capítulo anterior, ele diz: graça e paz nos sejam multiplicadas. E que graça e paz é essa? As coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Elas nos são doadas. Elas nos são dadas por Deus, através do poder de Deus. Isso nos pertence. Isso quer dizer o seguinte, que tudo o que você necessita para a sua salvação e para o seu desenvolvimento na vida cristã, para que você possa receber o reino de Deus, você vai ter. Aí ele diz assim, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. É lógico que tem que passar por esse conhecimento, porque é a revelação da palavra de Deus, para a sua própria glória e virtude. A virtude de Deus. Quais são as virtudes de Deus? São várias, né? Mas o que ele está falando aqui? Santificação. Pelas quais nos têm sido doadas, mais uma vez, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. O que ele está falando aqui? Santificação. Livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. Queridos, nós não podemos tirar nenhum conforto da doutrina da eleição se nós não demonstrarmos claras evidências de arrependimento e fé em nossa vida. E essas coisas se demonstram na prática. Ele não está falando de teorias. A nossa sociedade é extremamente teórica por causa do pensamento ocidental, o pensamento grego. Mas quando a palavra de Deus, quando esses homens falam sobre essas coisas, a perspectiva deles não é uma perspectiva ocidental, de um conhecimento pura e simplesmente teórico, mas está também encharcada da sua cultura, e a cultura hebraica era extremamente prática. Era voltada extremamente, porque a palavra de Deus é voltada para a prática. Essa ideia que nós temos muitas vezes, da pregação não tocar a vida, não é um conceito bíblico. É provavelmente, com toda certeza, influência do pensamento ocidental. Que vê a palavra de Deus como teórica, que era o fundamento de toda a filosofia, de todo o mundo grego, que era a filosofia. Extremamente teórica. É por isso que às vezes, aqueles que têm um conhecimento um pouco maior, né, de teologia, né, se debatem diante de alguns temas, como por exemplo, Paulo falando sobre fé ali em Romanos, está falando completamente diferente do que Tiago fala aqui sobre fé no seu livro, na sua epístola. Isso é consequência de um pensamento ocidental. Não há ali uma dicotomia entre Paulo e Tiago. A fé para a justificação e a fé para a vida. Uma coisa está ligada à outra. E essa fé gera frutos. Por quê? Porque nós agora fomos criados desse jeito. Fomos transformados em Cristo. Nossa fé para a salvação é fruto da graça de Deus em nós. E essa graça vai gerar em nós fé e santificação. Arrependimento é isso, é abandono, é mudança, né? Esse é o conceito lá grego,
da palavra, né? Grego no sentido da palavra que no Novo Testamento. Mudança de mente, metanoia. Mudança de mente. Mudança de mente, mudança de comportamento, é mudança de vida. Então jamais vamos poder dizer que somos eleitos se nós não estamos mostrando o fruto da eleição na nossa vida. E que fruto é esse? Um fruto de fé e arrependimento. Uma demonstração clara disso em nós. É por isso que a gente tem que estar atento a isso. É por isso que a gente tem que perceber, entender que a eleição pressupõe isso. Porque eu vou, a partir de agora, entendendo isso, demonstrar esses frutos da minha vida. Porque eu sou eleito. Então vou mortificar a minha carne. Eu vou lutar contra ela. Eu não vou dar vazão ao velho homem. Pelo contrário, eu vou buscar a santificação. Por quê? Porque eu preciso. A Bíblia me chama a isso. Comprovar a minha eleição. Não é isso que Pedro aqui vai dizer? Tá? Como nós acabamos de ler. Dessa forma nós estamos comprovando e estamos, de uma certa forma, suprindo a nossa entrada. Essa é a linguagem que ele usa para o reino de Deus. Nós somos chamados a dar fruto, porque somos eleitos, porque somos escolhidos por Deus. O contrário disso seria preguiça, negligência, que a Escritura muitas vezes nos fala como crentes. E sermos preguiçosos na vida espiritual. Por quê? Porque não estamos dispostos a lutar contra o nosso pecado. Porque queremos, às vezes, alimentá-lo. Porque é prazeroso. Nós temos que ser lembrados. Opa, eu preciso comprovar a minha eleição. Eu preciso demonstrar isso. E como é que eu demonstro isso? Lutando contra o meu pecado. Demonstrando fé. E fé aqui seria vida. E arrependimento. Eu já preguei sobre isso aqui uma vez. Eu não sei se os irmãos entenderam, captaram isso, porque eu já preguei várias vezes sobre esse texto, e só na terceira ou quarta vez que eu citei, que eu preguei, que eu tive a noção exata, pude fazer essa ligação de uma forma muito clara entre o que Tiago diz aqui, no capítulo 2, e o que nós vemos em Hebreus, capítulo 11. Percebam ali que é a galeria da fé. E na galeria da fé o que nós temos visto são obras. Homens que agiram, que tiveram um determinado comportamento na sua vida. Por quê? Por causa da sua fé. E aí o que Tiago fala ali no capítulo 2 está evidente ali em Hebreus capítulo 11. Homens que transtornaram reinos, que morreram, passaram o fio da espada. Moisés, que preferiu ficar com o seu povo, se tornar um homem pobre, desconhecido, para Faraó, abandonou toda aquela riqueza, toda aquela glória. Por quê? Porque achou que o opróbrio de Cristo era mais valioso que essas coisas. E por que isso? Porque isso é obra. Por quê? Por causa da sua fé. Lá em Mateus capítulo 7, verso 17 e 18, a palavra de Deus diz assim: assim toda boa árvore produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Nós somos boa árvore. Por mais pecado que nós tenhamos, por mais que você olhe para dentro de você e você veja o pecado no seu coração, nós somos boa árvore. Por quê? Porque podemos produzir bons frutos. Nós podemos produzir bons frutos. E por que nós podemos produzir bons frutos? Porque fomos eleitos por Deus. Porque é Deus quem nos santifica. Porque é Ele que nos guarda de tropeçar. E da mesma forma que as árvores produzem fruto, os eleitos de Deus produzem boas obras. Efésios capítulo 2, verso 10.
Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, para que andássemos nessas boas obras. É por isso que lá em Miqueias fala, né? Aquilo que Deus exige de nós. Que não pratiquemos o mal, que aprendamos a fazer o bem, que andemos em unidade com o nosso Deus. Por quê? Porque essas coisas existindo em nós, como diz a palavra de Deus, e frutificando em nós, tá? Supre a nossa entrada para o reino dos céus. É engraçado que às vezes a gente pensa que a nossa salvação, eu sou salvo, e aí não preciso fazer mais nada. Não, você é salvo, chamado por uma vida de serviço agora. De serviço a Deus. E é isso que vai demonstrar a sua salvação. É por isso que por isso que os hipócritas muitas vezes se escondem por trás disso. Por quê? Porque produzem falsas obras. Produzem comportamento estereotipado, mas o seu coração está longe de Deus. Eles às vezes podem enganar a nós, mas não enganam ao Senhor. E nem a si mesmo. Por quê? Porque não foram transformados. Porque não são árvores frutíferas. Então tem só uma aparência. Como aquela que Jesus viu, aquela figueira. Puxa, que bonita, está dando tanta... e tal, está florida e tal, porque está dando sem fruto. Vamos lá, chega lá e não tem. Ele chega de perto e vê por quê. Porque aquela árvore ali é estéril. Então nós precisamos apresentar isso. Nós precisamos demonstrar isso. E esse discurso, às vezes, não é um discurso somente para os adultos, não. Nós temos aqui jovens, os jovens já se encaixam. Mas muitas vezes os adolescentes não se encaixam nesse discurso. E eu estou falando também para vocês. Jonatas, Gianluca, a Flávia, que já entende, a Julinha, vocês também são chamados para dar fruto. Não pensem como eu pensava, não que fosse um pensamento assim sistemático. Não, só quando eu crescer, quando ficar adulto, adolescente, é que eu tenho que... Não. Mas a maneira de nós nos comportarmos, até mesmo dentro da igreja, às vezes representa isso. Vocês são chamados também a dar fruto, a frutificar, a mostrar no ambiente de vocês que vocês são crentes. E de que forma vocês fazem isso? Os menorzinhos, como a Júlia e a Flávia, obedecendo as orientações dos pais, que vivem debaixo da graça de Deus. Os mais velhos, como o Gianluca e o Giancarlo, entra no grupinho aí das meninas, que está na mesma idade que ela. Mas o Giancarlo e o Gianluca e o Jonatas, também obedecendo aos pais, mas agora ele já tem entendimento, um entendimento maior que seus irmãos pequenos. E eles precisam frutificar também. Precisam saber o que é certo e o que é errado. Porque mesmo que ainda não tenham se convertido, que nós não conhecemos o coração do homem, eles estão em processo de conversão. Por quê? Porque vivem dentro de um lar cristão e são obrigados, diante da responsabilidade que ele tem diante dos pais, diante de Deus, a demonstrarem esses frutos. O Senhor chama vocês à conversão também. Então ninguém escapa a essa responsabilidade. E por causa disso, queridos, por causa dessa eleição, nós precisamos parar de praticar o mal, aprender a fazer o bem, romper completamente com o pecado e se apegar com ousadia, coragem ao Senhor. Nós precisamos nos aproximar de Deus em oração nesse aspecto. E quando fazemos isso, nós vamos ter a certeza de que somos eleitos ou não. Eu gostaria de empregar aqui as palavras de um teólogo antigo que dizia o seguinte:
com relação à eleição. Precisamos começar na escola primária do arrependimento da fé antes de prosseguirmos na universidade da eleição. Qualquer profissão de fé, queridos, em Cristo, como Salvador pessoal, que não se submeta a uma vida de plena obediência ao Senhor, ela é inadequada, ela é falsa. Tá? E nós vamos perceber que a eleição, ela vai nos garantir, como a salvação, viver por Cristo nesse mundo e com Ele no poder. E quando nós entendemos que o Senhor nos escolhe não para sermos salvos, não para salvar o homem do inferno, mas que possamos participar da sua natureza divina, nós entendemos, tá, que o princípio de todas as coisas é a glória de Deus e não a salvação do homem. A salvação é uma consequência, mas o propósito de Deus é a sua glória. E Ele é glorificado quando nós somos achados em Cristo Jesus. Quando nós somos transformados à imagem de Cristo. Quando há conversão, para que a partir de agora possamos participar da sua natureza. Esse sempre foi o propósito de Deus na criação do homem. E que nós tenhamos isso como um alerta. Tá? Que você esteja lembrando dessa verdade. Eu sou eleito. Como eleito, eu devo abandonar o pecado. Como eleito, eu devo abandonar meu caminho anterior. Eu devo abandonar os meus pensamentos, o meu modo de vida anterior. Transformando, como o apóstolo Paulo fala, a nossa mente, para poder experimentar a boa vontade de Deus. Esse é o propósito da eleição na vida da sua igreja. Vamos orar.